Encaminha aqui pro pessoal. Vai, clica aí. Mãe, pode falar. É que eu tô concentrada aqui. Então tá. Boa noite, gente. Tudo bem? Tentar chamar mais umas pessoas aqui. Pera aí. Só lembrar, né? A gente já vai começar. Oi, Ângela. Tudo bem? Raí. Saudade de vocês, hein? Então, vamos começar, então? A gente vai estudar a Bíblia. Para quem entrou por acaso aqui na live e não viu os meus stories, né? A gente vai estudar, começar uma sequência de estudos sobre a Bíblia. Hoje é o primeiro estudo. Vai ser uma coisa rápida, eu espero que demore em cerca de 25 a 30 minutos. Tomara que menos, né? Que a vida é corrida, eu sei. Mas não se preocupe se você tiver que resolver outra coisa. Eu vou deixar salvo, tá? No Insta, no IGTV, para poder assistir depois com calma, ok? E aí, como hoje é o primeiro estudo, a gente vai falar exatamente sobre a Bíblia. Mas, antes de estudar a Bíblia, como não é um livro comum, é um livro diferente, a gente vai orar antes. Raí, vou mandar um beijo pras meninas. Boa noite, Gustavo. Então aí, vamos orar para começar? Você que tá aí, sua casa, tranquilo. Não sei onde você tá, mas vamos falar com Deus pra gente aprender um pouquinho mais da palavra dele. Então, oremos. Querido e bom Pai, muito obrigada, Jesus, pela vida que o Senhor nos dá, pela proteção. E hoje, obrigada em especial pela Tua palavra que o Senhor nos deixou aqui, para que a gente soubesse mais sobre Ti, para que fosse um manual para nossas vidas. A gente vai estudar um pouquinho dela agora, mas sem o Teu Espírito nós não podemos entender nada. Então derrama sobre nós o Teu Santo Espírito e nos faça compreender as Tuas palavras e a Tua vontade para nossas vidas. Abençoe a todos que estão assistindo e os que ainda vão assistir. Derrame bênçãos enormes sobre a família de todos eles. E muito obrigada, Senhor, pelos meus amigos. Nós choramos por Te agradecendo tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Minha irmã entrou também, Luana. Então, hoje eu escolhi falar sobre a Bíblia, né? Aí eu trouxe algumas curiosidades aqui. A Bíblia, ela foi escrita durante 1.600 anos por mais ou menos ali 40 autores diferentes. E como foi durante um período muito grande, esses autores, alguns nem se conheceram. Mesmo assim, eles, como o inspirador é um só, que é Deus, eles não se contradizem, né? Viveram em tempos diferentes, mas não se contradizem. Ela tem 66 livros. Desses 66 livros, 39, a maioria são do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Ela foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. Depois, com o passar do tempo e dos anos, né, ela foi traduzida em várias línguas. Se eu não me engano, hoje mais de 2.400 línguas e ainda está sendo traduzida. Então, é o livro mais vendido do mundo. E ela também, aqui no Brasil, ela ganhou um dia especial, para quem não sabe, né? Tem uma lei, inclusive. Deixa eu olhar aqui, deixa eu colar aqui. É a Lei 10.335, que comemora o Dia da Bíblia. Legal, né? É o segundo domingo do mês de dezembro de todos os anos, é o Dia da Bíblia. Quem fez essa lei foi Fernando Henrique Cardoso e ela entrou em vigor desde 2001. Então, a gente tem um dia especial aí, né? Pra gente ter uma interação maior com a Bíblia, né? Tem que ser todos os dias, na verdade, né? Mas que bom que a Bíblia tem um dia especial. Dá pra gente
comemorar até que quem frequenta a igreja, né? Olha aí, uma dica, fazer uma programação legal na sua igreja, hein? O que você acha? Falando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, né? Cibele, bem-vinda, Cibele, que bom que você tá aí. Laurita, minha amiga. Bruna, aí, bem-vindas, meninas. Então, e aí tem mais uma curiosidade sobre a Bíblia. Ela tem um salmo, que é o maior livro, né, dela. Eu acho que muita gente já sabe, que é o Salmo 119. É o maior salmo da Bíblia. E o menor livro da Bíblia é o Salmo 117. Ele só tem 2 versículos. É o menor, né? A gente até quando tá brincando, a gente quer zoar alguém assim no mundo cristão, a gente fala assim, tem que ser rápido, não lê lá o Salmo 119, que é o maior. Então, aí a gente chama a Bíblia, na verdade, ela é um conjunto de livros, né? E esse nome Bíblia é exatamente isso, né? É um conjunto de livros que, depois de muito estudo, né, eles foram aceitos como os livros inspirados por Deus. Mas assim, tem muita coisa pra gente falar da Bíblia, né? Eu tentei resumir o máximo possível, coisas assim que eu acho relevantes, né? Tem outras também muito importantes, mas não dá pra falar tudo aqui. Então, conforme a gente desenrolar o estudo, quem quiser perguntar alguma coisa depois, me chamar no WhatsApp, no direct, onde você quiser, a gente pode conversar mais a respeito, tá bom? E aí, a história da Bíblia começa lá, vamos falar lá no início mesmo da Bíblia, lá no livro de Gênesis. Como é que Deus conversava com as pessoas antes, no começo de tudo? Adivinha? Pessoalmente. Deus falava pessoalmente. Vocês lembram? Olha, eu não vou ler todos os versículos, que é muita coisa. Daqui a pouquinho eu vou colocar um na tela aí pra vocês verem. Alguns eu vou comentar, mas eu vou te falar onde que tá, pra você conferir na sua Bíblia depois, se você quiser já ir anotando, tá bom? Então é o seguinte, lá em Gênesis 3, verso 9, Deus estabelece uma conversa com o homem. E é uma conversa não muito interessante, que foi uma coisa ruim que aconteceu, mas isso mostra pra gente que antes Deus falava com as pessoas pessoalmente. Então não precisava de um livro pra gente saber o que Deus queria. Era pessoalmente. É igual eu tô falando com você, é igual a gente conversa com as pessoas, né? Então Adão tinha pecado, só pra introduzir vocês ali na situação. Adão tinha pecado e aí ele tava passeando pelo jardim. A gente sabe que ele tinha descoberto que estava nu, porque o pecado mostrou isso pra ele. E aí Deus, caminhando pelo jardim, procura pelo homem. E ele faz uma pergunta. Ele pergunta onde que Adão está. E Adão responde. Ele fala assim, porque eu ouvi o seu andar pelo jardim, né? Na King James fala mais ou menos assim. Na tua versão pode estar um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Então eu vi o teu caminhar pelo jardim, tive medo porque eu estava nu e me escondi. E aí Deus continua essa conversa. Ué, quem te mostrou que você estava nu? É mais ou menos assim, tá, gente? Você comeu da árvore que eu pedi pra você não comer? E aí Adão estabelece aquela conversa com ele. Então, só um exemplo aqui. Então, antes Deus falava com as pessoas tete a tete, vamos dizer assim, né? E não precisava de nenhum intermediário entre nós e Deus. Assim, quando eu falo intermediário, assim, vocês vão entender. Porque a gente fala com Deus diretamente ainda, a gente ora. Mas só que a gente não escuta ele audivelmente igual era Adão, né? Adão escutava Jesus assim, e via ele, e era aquele contato maravilhoso, que um dia a gente vai ter de novo, né? Mas então era assim. Só que aí aconteceu uma coisa, depois disso, né? Na verdade já tinha acontecido o pecado. E aí depois disso, eu vou colocar aqui um texto pra gente ler. Vamos lá, deixa eu ver, tá aqui. Abre aí a sua Bíblia, Isaías 59, verso 2. Se você tiver com ela aí perto, para você conferir na sua versão, né? Se não, pode ler aqui junto comigo, que eu coloquei já aqui na telinha, ok? Isaías 59, verso 2. O que foi que atrapalhou a nossa comunicação com Deus? Então vamos ler. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós
para que não vos ouça. Ai, gente, que tristeza. Olha o que aconteceu então. A gente agora não escuta Deus audivelmente, a gente não fala igual com ele, não vê ele igual era o contato com Adão por causa do pecado. Isso é muito triste, né? Então, o pecado veio aqui e separou a gente de Deus. E a gente não tem mais essa comunicação, mas Deus é tão bom que ele já sabia que isso ia acontecer. E ele falou assim, não, mas... Olha eu falando como é que Deus falou, mas enfim. Ele falou assim, não, eu vou estabelecer uma comunicação com o homem. Não vou me separar do homem, não. E aí Deus providenciou outra forma de se comunicar com a gente, que tá lá em Hebreus 1, e eu vou ler o verso 1 e 2. Tá aqui. Se eu estiver indo muito rápido, vocês avisem, tá? Hebreus 1, verso 1 e 2, tá falando assim. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, primeira coisa que Deus fez, estabeleceu profetas. E aí, o profeta recebia a mensagem de Deus e transmitia para o povo. Continuar a comunicação, mas vamos terminar o texto aqui. E nesses últimos dias, falou-nos através de seu Filho, a quem constituiu o verdadeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Que maravilha! Então, Deus instituiu os profetas e depois ele utilizou também o seu Filho unigênito. O próprio Jesus, quando esteve aqui na Terra, foi a forma pela qual Deus também usou para se comunicar com o homem. Tá vendo como Deus nunca desistiu de falar com a gente? Mesmo a gente fazendo coisa errada, né? A gente cortou a comunicação que Deus tinha com a gente, mas ele providenciou ainda um meio de continuar falando com a gente. Então tá. Eu não vou colocar esse texto aqui, porque vai ficar muita coisa, mas eu vou comentar, vou falar pra vocês onde tá, depois vocês vão lá e conferem, tá bom? Ó, Êxodo 34, verso 30, é o primeiro comentário, e Deuteronômio 5, de 22 a 27, tá? São duas situações aqui que aconteceram, né? A primeira situação foi quando Moisés subiu ao monte e aí ele conversou com Deus, recebeu umas orientações de Deus e quando ele desceu do monte, o povo ficou com medo de Moisés. Por quê? O rosto de Moisés resplandecia a glória de Deus. Nossa, que maravilhoso, né? Olha o contato da pessoa com Deus, o que faz? Resplandecer a glória de Deus. Porque ele esteve mais próximo ali a Cristo quando ele estava no monte. Por que eu coloquei esse texto aqui? Eu estou comentando esse texto. Porque eu imagino que muita gente pode pensar assim, poxa, mas se Deus conversa com o profeta, por que ele não fala comigo também, né? Não precisava falar com o profeta para falar comigo e tal, naquela época, assim, né? Mas sabe o que aconteceu nesse outro versículo que eu falei para vocês? Deus apareceu de novo no monte. Estava conversando com Moisés, mas ele estava falando com o povo também. E o povo ficou com tanto medo da presença de Deus que o povo falou para Moisés bem assim. Tô parafraseando aqui, tá? Falou para Moisés assim, ó. Não, vai lá. O monte ficou fumejante, assim, pegando fogo, aquela presença de Deus, aquele negócio forte, né? E aí, o povo falou para Moisés bem assim, não, fala para Deus falar com você. E depois você vem e fala pra gente o que ele falou pra você e a gente vai obedecer tudo o que ele falar. Não precisa Deus falar direto com a gente. Ficaram com muito medo, né? Então Deus, por isso que ele tinha pessoas ali especiais, pessoas preparadas pra receber essa mensagem pra passar para as outras pessoas, né? Joia. Aí, vamos continuar aqui, vamos colocar outro versículo pra gente. A gente vai ler muito versículo, tá, gente? Porque quem tem que falar aqui é Deus, não sou eu, né? E aí... vamos ler agora Números 12, verso 6. Números 12, verso 6, aqui. E então, já que, né, como eu comentei para vocês aqui, o povo tinha medo, mas aí Deus usava o profeta para falar e passar a mensagem pro povo, né? Mas como que é que Deus falava com os profetas? Eu comento uma situação aqui que Deus falou pessoalmente com Moisés, chega, o rosto dele resplandecia a glória de Deus, né? Mas olha aqui, Números 12, verso 6.
E ele disse: ouçam as minhas palavras. Aqui é Deus falando, tá? Ouçam as minhas palavras. Quando entre vós há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões e em sonho falo com ele. Então, através das visões e dos sonhos. Gente, eu quero colocar um adendo aqui. Quando você vai ler a Bíblia, que você vê a mensagem que Deus dava para os profetas, amigos, nenhuma vez a mensagem era para adivinhar a vida do outro. Não era. Não era para falar, ainda mais falar coisa ruim, jamais. Falar assim que fulano vai ter uma desgraça, um laço na vida dele, uma coisa ruim. Não, Deus não fazia isso. Então, a mensagem de Deus sempre é uma coisa mais macro, assim, entendeu? Era chamando, repreendendo pelo pecado, né? Porque Deus quer a gente próximo a Ele, e pra gente ficar próximo a Deus, a gente precisa rejeitar o pecado, por mais que a gente peque, né? Não é toda hora, não é insistir naquilo, é pelo menos tentar, é buscar, enfim. Não é assunto para essa live aqui, vai ser um assunto mais pra frente. Mas assim, então Deus falava através de sonhos e visões, né? Um exemplo aqui é quando Deus deu a visão para o profeta Daniel. Se você ler Daniel... Não, vou dar outro exemplo, gente. Muito mais conhecido. Daniel capítulo 2. Deus deu sonho, ele nem era profeta, para Nabucodonosor. E mostrou para ele o quê? Tudo o que ia acontecer do começo ali do reino dele, de Babilônia, até quando Jesus voltar. Ele deu um panorama assim geral para ele. Tá vendo? Não é falando coisas poucas relacionadas a esse mundo, é coisas grandes relacionadas à nossa salvação, nossa vida eterna, coisas que o olho não viu ainda, que a mente não imagina, que o ouvido nunca escutou. Ok? Então vamos pro próximo texto, tá lá em João 17, bem conhecido e que eu gosto bastante também. João 17 fala o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim, a gente vive num mundo bem relativo, né? O que é verdade pra você pode não ser verdade pra mim, né? Não é verdade pra todo mundo, eu aceito essa verdade, mas não aceito outro. Mas a Bíblia, se a gente buscar a orientação bíblica, a Bíblia fala bem claro, aqui no final desse texto, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Então se você está buscando a verdade, busque no lugar certo. É na palavra de Deus, não é em doutrinas de homens, não é no que seu amigo pensa ou aquele cara expert, intelectual, super cientista, super filósofo. Não é isso, gente. A verdade está na Bíblia. É na palavra de Deus. Então a gente precisa buscar Deus através da palavra dele. Como é que eu vou saber do plano da salvação? Como é que eu vou saber como foi a vida de Jesus se não tivesse Bíblia? Não tinha como eu saber. Então, a palavra dele é a verdade, então vamos buscar a verdade. Se existe uma verdade aqui, tá falando de uma verdade, hein? Não é de duas nem de três, é de uma. Então vamos buscar a verdade na Bíblia. É o que a gente tá fazendo aqui agora, né? Graças a Deus, amém? E aí, a gente vai ler agora, na verdade, de novo eu vou comentar. Eu vou ler um versículozinho, mas vou contextualizar vocês do que tá escrito aqui, ok? Atos capítulo 8, vamos pra lá. Atos capítulo 8, deixa eu encontrar aqui, gente. Achei, 8:31. Tá dizendo assim, ó. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Vou contextualizar vocês dessa história aqui. O que aconteceu aqui? Filipe era um servo de Deus. E Deus falou para ele, ó, Filipe, vai pelo caminho tal, da estrada tal. E aí, Filipe obedeceu, ele foi por esse caminho que Deus mandou ele ir. E aí, nesse caminho, viu um cara numa carroça, um eunuco. E esse eunuco, se vocês forem estudar um pouquinho depois, o eunuco, ele era um cara que trabalhava para o rei ou para a rainha. No caso aqui, trabalhava para uma rainha chamada Candace.
E aí ele era muito importante lá, sabe, aquele, tipo um magistrado, um cara muito importante, assim, que ajudava a rainha. E ele ia nessa carroça lendo a Bíblia. Na época não tinha o Novo Testamento, ainda era só o Velho. E ele ia lendo Isaías, o livro de Isaías. E aí Felipe percebeu aquilo, correu, acompanhou ele lá na carroça e falou assim: o que você tá lendo aí? Aí ele: eu tô lendo tal coisa aqui. Aí ele: e você tá entendendo o que você tá lendo? Aí ele falou assim: exatamente o que a gente acabou de ler, ele falou, né? E como é que eu posso entender se alguém não me explicar? Olha só, que humildade, né, gente? Porque às vezes você vai comentar de Bíblia pra alguém, a pessoa já tem ali, só porque ela tem a religião dela já estabelecida, ela acha que sabe de tudo. Você vê, a gente nem estudando a vida inteira, a gente conhece um assunto inteiro, a gente jamais vai conhecer. Então a Bíblia, que é um imenso... disponibilizam imensas histórias e enfim, informações sobre Deus, a gente não conhece ela completamente ainda, né? O próprio Deus, a gente vai passar uma eternidade para conhecer ele. Mas, então aqui que eu quero pegar aqui com vocês. Então, primeira coisa, eu preciso ter humildade no coração e saber que eu sozinho, eu posso até ler a Bíblia sozinho, mas eu preciso de alguém para me ajudar a entender. Porque, olha só como a gente precisa um do outro. Deus colocou essa relação da gente precisar um do outro também, né? Então, primeira coisa é isso. Eu posso ler minha Bíblia sozinho e devo fazer isso. O meu contato com Deus deve ser todo dia, eu e Ele. Mas eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso ter alguém também para me ensinar, né? Então, primeira coisa. Aí, o outro versículo que eu quero ler com vocês está em João 16:13. Esse aqui muito importante também. João 16:13. Peraí, deixa eu só encontrar. Achei? Vamos lá? Acompanhe aí na sua Bíblia e eu vou ler aqui. Ou acompanhe na tela. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Peraí que os comentários me atrapalharam um pouquinho. E anunciará o que está por vir. Ok. Então, gente, o que acontece? A gente não precisa de alguém para nos ajudar a entender a Bíblia e a gente precisa que o Espírito Santo do Senhor esteja presente, orientando esse aprendizado. Foi o que a gente fez aqui no começo do estudo, entende? A Bíblia, ela não é um livro comum. Eu posso abrir ela, ler ela 1 milhão de vezes. Eu jamais vou conhecer a Deus e conhecer o desejo de Deus para minha vida se o Espírito Santo não me mostrar isso. Então eu preciso ter um coração aberto, aceitar que eu preciso de ajuda e preciso pedir ao Espírito Santo de Deus discernimento para compreendê-la. Vamos para o próximo texto agora. Jeremias 29:13. Jeremias 29, verso 13, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu amo esse versículo, amo demais. Porque ele diz o seguinte: se você quiser saber sobre Deus e isso for de todo o seu coração, ó, gente, não é de metade, nem de um pouco, ou tipo, eu quero saber só o que me apraz, só o que não vai atrapalhar a minha vida. Não, é querer conhecer de todo o coração. Se você quer conhecer a Deus de todo o seu coração, você vai achar ele. E ele vai te falar a verdade. Porque quem encontra Deus, encontra a verdade. Porque Deus é a verdade. A Bíblia é a verdade. Então, procurar Deus de todo o coração. Vamos aqui para um próximo versículo. A gente já está bem avançado. Daqui a pouquinho a gente acaba. João 5:39. Inclusive, esse versículo eu li ele na última live que a gente fez aqui em casa, que a gente até cantou a musiquinha, né? João 5:39. Ele é bem conhecido, mas eu vou colocar aqui para vocês acompanharem aí na leitura, tá? Aqui, 5:39 e 39. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem tá falando aqui é Jesus, né? Examinai as escrituras. Eu até comentei na outra live o seguinte: examinar.
examinar, gente, não é leitura superficial. Examinar é aprofundar, é esmiuçar. Eu até dei o exemplo aqui de quando a gente vai fazer um exame de sangue, a gente não joga lá no laboratório e vê coisas superficiais e já descobre qual é a doença, a infecção. Não é assim. Ele vai ver leucócitos, basófilos, eosinófilos, todos nófilos, vai ver tudo, vai aprofundar. E aí vai descobrir a infecção. Então, a gente precisa examinar, porque quem deu essa ordem foi Jesus. Ele não quer que você faça uma leitura superficial, ele quer que você busque. A gente passa tanto tempo com tantas coisas, não é? Não é que são coisas dispensáveis. Eu tenho que estudar para terminar o ensino médio, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer a faculdade, eu gasto tempo com isso. E são coisas louváveis, realmente, eu preciso fazer isso, né? Eu tenho que me aperfeiçoar para ser um bom profissional, né? Fazer pós-graduação, cursos atualizando mesmo. Não, a gente não faz tudo isso. E não é aprofundado que a gente faz isso? Ou faz superficial? Não, a gente aprofunda, né? Por mais que você se alguém passou no segundo grau aí nas coxas, mas aprofundou em alguma coisa. Não foi muito superficial não, né? Mesmo que forçado. Então, assim, com a Bíblia é a mesma coisa. A gente precisa aprofundar. Se a gente aprofunda nas coisas desse mundo, que são passageiras, que vão acabar. Tudo que é vaidade, né? Salomão fala isso. A gente trabalha, se especializa, né? Fica o top dos tops e aí consegue várias coisas. E como é que acaba, gente? Tudo. Do mesmo jeito, a gente vai para o mesmo lugar, a gente morre. Mas aí a diferença, se eu morro com Cristo ou se eu morro sem Cristo. Qual foi o tempo que eu passei com Cristo e o tempo que eu passei sem Ele? Entende? A gente precisa priorizar as coisas do alto. A gente precisa. Então, se eu aprofundo nessas coisas, vou aprofundar na Bíblia. Então, vamos examinar a Bíblia, examinar a Escritura, esse livro maravilhoso que Deus deixou pra gente. É isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, a gente parou aqui no examinar. Vamos ler agora Isaías 28, verso 10. Se eu tenho que examinar, eu tenho uma forma de estudar a Bíblia. De que forma é que eu vou estudar a Bíblia, né? Tem uma forma correta. A Bíblia não é um livro que eu vou chegar... Coloquei aqui. Eu vou chegar lá e... né? Pega a minha Bíblia, vou dar um exemplo, né? Pego a Bíblia aqui, fiz uma oração, Senhor, me responde. Abri lá... e a besta saiu do fundo do mar. Nossa, o que isso quer dizer pra mim nessa situação? Não é assim, gente. Não é assim. Pode até ser, e porque isso já aconteceu comigo, em algumas situações que a gente tá ali naquela angústia mais, ou tem uma decisão muito importante para tomar, a gente fazer uma oração e realmente abrir a Bíblia e pedir para Deus mostrar alguma coisa ali pra gente. E realmente isso acontece. Deus responde. Deus faz coisas impossíveis. E Ele responde a gente de várias maneiras. Mas não é porque eu tenho esse contato com Deus e Ele sempre me responde que eu vou deixar de estudar a Bíblia. Isso não pode acontecer, né? Então, tem uma técnica para estudar a Bíblia, né? Inclusive, a gente tem muitas ideias diferentes hoje, porque a técnica mesmo de estudo da Bíblia, vamos dizer assim, a principal não é respeitada. E é que a gente vai ler agora, tá bom? Então, me acompanha aí. Isaías 28, verso 10, que fala assim, ó. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Aí você olha pra mim e diz, Marcinha, não entendi nada. Eu vou te explicar. O que esse versículo tá falando? Ele tá dizendo o seguinte, que é pra você estudar regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, se eu vou estudar, por exemplo, sobre o assunto sobre o amor ou sobre a fé, né? Eu vou pegar todos os versículos que falam sobre isso, um pouco aqui e um pouco ali, estudar tudo o que está dizendo ali, sem distorcer as palavras que Deus tá falando e comparar um com o outro, ok? Pera aí só um pouquinho. Rafa, a bateria tá acabando. A bateria do celular tá acabando. Aí eu vou ligar aqui, gente, pra gente finalizar, mas já estamos acabando, ok? Aí o que acontece?
Então, o que eu estudo da Bíblia de um determinado assunto, eu preciso estudar um pouco aqui, um pouco ali, assim, ó, onde tem sobre esse assunto. Eu vou buscar tudo para depois concluir ele e entender o que Deus quer me falar a respeito dele. Eu não posso pegar um versículo isolado e jogar a minha interpretação nesse versículo, entende? Porque a gente corre muito erro, muito risco de errar, não é? Que somos humanos, nossa cabeça funciona diferente, cada pessoa pensa de uma maneira diferente, e aí eu corro muito esse erro. E a minha intenção ao ler a Bíblia é colocar as minhas ideias na cabeça de Deus. Não é isso, não é isso. A minha intenção é exatamente entender o que Deus quer para minha vida, né? Então vamos lá, prosseguindo. Vamos ler agora 2 Timóteo 3,16 também, que é bem conhecido. 2 Timóteo 3,16. Deixa eu procurar aqui onde que tá. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, gente, que eu tive que colocar o carregador. 2 Timóteo 3,16. Aqui. Então, vamos lá. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isso. Então, o que acontece? Primeiro, que parte da escritura é inspirada por Deus? Toda escritura é inspirada por Deus. Não posso fazer diferenciação entre o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia toda é uma só. Essa divisão foi uma divisão humana. A gente fez isso para a gente entender melhor o que aconteceu antes de Jesus vir aqui e depois que Jesus veio. Entendeu? Então, assim, a Bíblia toda é uma só. E toda ela é inspirada por Deus. E ainda aqui diz mais. Para que ela serve? Então, eu vou estudar a Bíblia para quê? Ela é útil para o meu ensino. Para o ensino, para repreensão, ou seja, corrigir quando eu estiver errado, vai me mostrar o meu erro e eu posso corrigi-lo, né? Educação na justiça, instrução na justiça, serve para tudo isso. Serve para muitas outras coisas que não dá pra gente mostrar os textos aqui, porque vai ficar muito longo, entende? Mas, inclusive a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem, né? Que guarda as palavras da profecia. Então, assim, felizes, né? Deus transforma a vida de todo aquele que busca Ele. Inclusive, a Bíblia é o único livro que transforma as vidas, assim, verdadeiramente, né? Então, vamos lá, continuar aqui. Sim. Aí, o que acontece? Eu não vou ler com vocês esses textos aqui, porque depois, se você quiser conferir, tá ok? Do jeito que a gente tá fazendo. Êxodo 31, verso 18. 31, verso 18. E Daniel 5, o capítulo todo, mas especificamente o verso 25. Vocês vão encontrar uma coisa lá legal. É porque assim, ó, toda a Bíblia, a gente leu aqui, né, é inspirada por Deus. Aí eu vou falar pra você, tem duas partes que não. Sabe qual é? Alguém sabe aí? Alguém se arrisca? Corrinha. Você sabe, Corrinha, qual é a parte que não é inspirada por Deus, da Bíblia? As duas partes. Elô sabe? Luzinete, todo mundo tá aí? Alguém sabe? Acho que ninguém quer arriscar, né? Qual é a parte? Tá, meninas e meninos. Na capa. O Gustavo diz que a capa não é inspirada por Deus. Tá. Depende da capa, né? A minha tá bonitinha. Então, nesses textos que eu falei aqui pra vocês e que depois eu tenho certeza que vocês vão lá conferir, o primeiro deles não foi inspirado porque ele foi escrito pelo dedo de Deus. Deus não inspirou ninguém a escrever, ele mesmo escreveu. E aí, facilitou agora? Os 10 mandamentos, né? Moisés subiu ao monte com as pedras, né, as tábuas de pedra, e o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos com o dedo dele. Tá escrito lá, tá registrado na Bíblia, então lê lá, ok?
A outra situação, qual foi? Também ninguém sabe. Vocês não estão querendo chutar, hein? A outra situação é o seguinte. Tava tendo uma festa, um tal de Beltesazar. Ele fez uma festa, né? Era um rei babilônico, que tinha assumido o reino dele, inclusive, recentemente. Quase não ficou no trono. Mas assim, ele fez uma festa, pegou as coisas do templo de Deus, né? Os utensílios, as taças, os pratos, tudo lá. E fez uma festa, profanou lá as coisas de Deus com bebedeira, com os súditos dele lá. E aí, quando ele fez essa festa lá, apareceu uma mão do nada. E essa mão escreveu na parede. Escreveu Mene, Mene, Tekel e Parsim. A história é legal, gente. E essa mão era a mão de Deus. Então essa parte também não foi inspirada, é ele mesmo que escreveu, tá? E aí o final da história, se vocês quiserem, um dia a gente pode estudar sobre esse assunto também, é bem legal essa história. Mas aqui, só pra dizer que essa parte também não foi inspirada, foi o próprio Deus que escreveu. E aí a gente vai agora para outro texto. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Na verdade a gente já leu, né, esse texto falando que toda a Bíblia é inspirada por Deus, tá aqui, e útil para tudo isso que a gente já falou, repreensão, educação, instrução na justiça. E eu quero ler agora o versículo 17, que a gente não tinha lido antes, que fala assim, ó, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha para que serve mais a Bíblia pra gente, né? Ser apto para toda boa obra. Olha, esse não é o assunto de hoje também, mas eu vou te falar. Você pode fazer boa obra, amar as pessoas, ajudar as pessoas, mas se o seu foco não for em Deus, ele tá errado. E outra coisa, se você faz as coisas para ser salvo, teu foco tá errado também. E a Bíblia, ela orienta a gente a respeito disso. A gente não faz as coisas para ser salvo. A gente faz as coisas porque estamos salvos, porque vamos ser salvos por Cristo, em agradecimento a Cristo. Então, aquela pessoa que ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, ela também vai amar o seu próximo. Então, Deus nos capacita para essas boas obras, ok? Então, vamos lá para o próximo. Vamos ler aqui Malaquias 3, verso 6, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia. A gente tá acabando, tá? Malaquias 3, verso 6, aqui. Porque eu, o Senhor, não mudo, e por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha que maravilha, né? Deus não muda. O que eu quero pegar desse versículo aqui, por enquanto, é isso, que ele não muda. Pensa comigo, se Deus não muda, por que que eu vou mudar algumas coisas na Bíblia, sendo que Deus não muda? Se ele escreveu, ele não muda, né? E a gente pode conversar a respeito disso um outro dia, só a respeito dessa conversa. Então, mas o principal aqui é o seguinte, gente, se Deus não muda, a Bíblia não mudou, porque é ele que inspirou as pessoas, os profetas a escreverem. E a gente precisa aceitar as coisas que estão lá. E isso é até bom pra gente, porque imagina se a gente tivesse um Deus que mudasse. Um Deus que fosse, como dizem o pessoal mais do Nordeste, né? De Veneta, né? Que um dia tá com uma cara, outro dia tá com outro, né? Uma vez é bem bonzinho, outro dia tá carrancudo, mudou de ideia, queria ajudar, já não quer mais. Deus não é assim. E isso é ótimo pra gente, isso é maravilhoso pra gente. Ele não muda. Se ele fez uma promessa, ele vai cumprir. Ele vai cumprir a promessa. Então, Deus não muda. Se Deus não muda, o que ele escreveu também não vai mudar. E aí, outra coisa que a gente vai ler aqui, pra gente encerrar. Apocalipse. Saudades também, Corrinha. Bia também, saudade. Então, aqui, ó. Apocalipse 22, verso 18, fala o seguinte... Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que livro? Da Bíblia toda, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre elas as pragas que estão escritas neste livro. Pesado esse versículo, hein, gente?
Tá vendo como eu preciso ter cuidado para estudar a Bíblia? Eu não posso acrescentar o meu pensamento nela. Cara, quer acrescentar pensamento teu? Vai escrever um livro, né? Mas na Bíblia a gente não pode fazer isso. Porque o autor do livro é Deus. Houveram escritores que escreveram, né? Mais ou menos os 40 que a gente falou, mas o inspirador, ou seja, o autor foi Deus. Então a gente não pode mudar a obra de Deus, né? A Bíblia tá ali e não pode ser mudada. E aqui, inclusive, fala uma coisa pesada, né? Que se eu acrescentar qualquer coisa, as pragas que estão no livro, no caso no livro de Apocalipse, vão ser acrescentadas também. Eu vou passar por elas, ai gente, que horrível. Então não é coisa boa não, viu, te falar. Depois se vocês quiserem também a gente pode estudar sobre as pragas. Então, coisas horríveis. E aí a gente vai ler agora o versículo 19 do mesmo capítulo, tá? Que fala o seguinte: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Olha só. Quando Deus fala tirar parte, na verdade ele vai tirar tudo. É a parte que te cabe. Toda a tua parte que te cabe, que tu conseguiria, tu vai ficar sem. Então, se a tua parte na Cidade Santa vai ser tirada, você não vai ficar com outra parte, você vai ficar sem nada. Você não vai entrar lá, então. Então, tá vendo o cuidado que a gente precisa ter? Eu não posso acrescentar, que foi o que foi dito antes, no versículo 18, e eu também não posso tirar nada, não é? Não posso tirar nada. Gravem isso, porque isso é importante para os próximos estudos que a gente vai ter, tá? E aí, gente, para encerrar, eu vou ler um versículo aqui, que eu não coloquei ele aqui para você, aí no slidezinho para vocês, que tá lá, quem que tiver em casa e quiser abrir a Bíblia, tá em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios, deixa eu achar aqui, 2, verso 13. E lá fala o seguinte: sobre isso também pregamos. Quem tá falando aqui é Paulo. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. O verso 14 diz o seguinte: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Olha só, quando eu estudo a Bíblia, quem fala comigo e me transmite a mensagem é Deus. Paulo está falando isso aqui. Então é a mesma coisa, não é eu que estou falando com você. Você viu que eu não falei quase nada na minha boca, né? A gente leu versículo. Quem tem que falar com a gente, quando você for receber orientação espiritual, né? Falando sobre a Bíblia, de qualquer pessoa, querido, seja esperto. Veja se essa pessoa está usando a Bíblia mesmo para te orientar. Se ela usa tudo da Bíblia, ou um versículo da Bíblia, o resto tudo dela, da cabeça dela. Pergunta de onde ela tirou as ideias que ela está falando, né? Para ver se estão na Bíblia. Não precisa ir de encontro e bater de frente com a pessoa. Mas aí anota o que ela falou, vai lá na Bíblia, pesquisa. E como a gente viu aqui, a gente precisa de ajuda para estudar, procura a orientação de alguém que entende da Bíblia, de alguém que sabe mais, né? Eu tô aqui me expondo, né? Me oferecendo, a pessoa afogada, né? Se oferecendo assim, me oferecendo mesmo, porque eu amo. Olha, quem me conhece no trabalho, quem me conheceu na faculdade ou na igreja, eu vou falar pra vocês, a minha essência é isso, a minha essência é Deus, é estudar a Bíblia. Eu amo demais, sempre gostei. Então, assim, antes de eu ser tudo, de eu ser servidora, né, de eu trabalhar com pessoas, antes de eu ser estudante, antes de eu ser qualquer coisa, essas coisas eu sou temporariamente aqui. Mas cristã eu vou ser pra sempre. Eu vou ser até Jesus voltar, me levar pro céu. Então a minha essência é isso. Se eu perder tudo, eu não vou deixar de ser cristã. Porque isso é a minha essência. Deus plantou isso no meu coração. Então assim,
Deus faz grandes coisas nas nossas vidas, né? E eu sei que quando a gente começa a estudar, a gente tem muita dúvida, né? E a gente pode ir tirando as dúvidas quando vocês tiverem, ok? Se vocês quiserem perguntar no privado, como eu já disse, fiquem tranquilos, fiquem à vontade também. E podem perguntar e a gente vai conversando assim, ok? Mas não deixa de buscar a Deus não. Então o meu apelo aqui hoje para você é isso. Aproveita você que tá um tempo em casa, né? Tá ou trabalhando em casa ou estudando em casa. Lógico, você precisa ter seu tempo separado. Ele que fica focado nessas coisas, mesmo estando em casa, gasta tempo, né? Tira tempo para Deus. Tire tempo para Deus todos os dias. Aproveita que você não tá... Aquele tempo que você tá dentro do ônibus, perdendo tempo. Agora que você não tá tendo que pegar ônibus, não, aproveita tempo. Tira um tempinho, você vê meia horinha aí a gente consegue estudar, né? Ó, tem um versículo muito, muito, muito conhecido também. E eu vou encerrar com ele aqui, ok? E que eu espero que seja... De tudo que eu falei aqui, se você esquecer tudo, lembra desse versículo. Medite nele essa noite, né? E o versículo é o Salmo 119. Lembra? Maior salmo da Bíblia. Salmo 119 e o verso 105. Lá fala assim: lâmpada para os meus pés. Lâmpada. Alguém sabe? Tem um monte de gente aqui, ó. Vocês podiam comentar. Alguém comenta aí o que tá escrito lá. Já dei a dica. O pessoal não quer comentar. Ninguém quer falar. Tá bom, tá todo mundo tímido. Então tá, gente, ó, lá fala o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se você tá no escuro, não sabendo muito assim sobre Deus, sobre a vontade dele na sua vida, você quer aprender mais, vá na Bíblia, porque ela é lâmpada, não é só a lâmpada, hein? Ela é luz também. Ela tira a gente da escuridão e coloca a gente numa claridade bem grande. Então, que Deus abençoe você, cuide de você, da sua família. A gente vão ser mais ou menos 28 estudos, né? Quando acabar, eu vou trazer outros assuntos. Quem quiser, quem gostar e quiser continuar acompanhando, continue, tá? Vou deixar salvo no IGTV. Se você pegou aí pela metade, quiser assistir depois, vai ficar disponível, ok? E se quiserem me dar um feedback também, se eu falei alguma coisa aqui que não estava muito legal, e a gente pode corrigir, tranquilo, ok? Então a gente vai orar e no nosso próximo estudo a gente vai falar sobre Deus, Trindade, e aí? Alguma dúvida sobre isso? Pode até ir pensando, ok? Então vamos orar. Querido Deus e bom Pai, obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos novamente e vamos te agradecer sempre pelo dom da vida. Obrigada, Senhor, porque deixou a Tua palavra aqui, um manual para a vida. Um manual que nos dá discernimento das coisas e que também nos faz entender as Tuas bênçãos para esse mundo e para o mundo vindouro. Querido Jesus, plante no coração de todas as pessoas, meu Deus, que estiveram presentes aqui comigo, a vontade de te conhecer mais e mais. E daquelas que já sabem muito também, te conhecer mais e mais a cada dia, porque o Senhor é um infinito que a gente nunca vai desvendar, não é? Obrigada por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigada. Beijo.